A paz do Senhor a todos, um bom dia. Um domingo está bonito demais. Fico pensando que há 3 semanas atrás, com um domingo desse, eu estava de férias na praia. Estava bom demais. Mas acabou, né, pastor Anderson? Acabou, o que eu vou fazer, né? Mas olha, quando a gente ouve as coisas que a gente ouviu aqui agora de manhã, eu lembro, o Márcio estava falando, Jesus falou assim, que ninguém sabe o dia. Às vezes parece até reunião de crente, ninguém sabe o dia nem a hora que vai começar. Nós temos uma cultura maldita do atraso. A gente sempre está postergando as decisões que a gente tem que tomar na vida e a gente não pode postergar as decisões que tem que tomar na vida. Eu estava falando com o Juscelio, o que aconteceu comigo sexta-feira vindo para cá, porque eu fiz todo o meu planejamento para sair de casa às 11 horas da manhã para ir para Londrina e eu não consegui sair às 11, eu saí 10 para meio-dia. Dá para imaginar como eu fui dirigindo até Londrina? Hã? Quase isso, é que meu carro é só 1.6. Se fosse um pouquinho maior, talvez eu tivesse andado mais, para não perder o voo. Toda vez que a gente faz atrasado, a gente acaba fazendo algo que não deve fazer. Não é verdade? E hoje, como a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar um pouco sobre essas coisas também, de quando a gente está fora do padrão de Deus. Vamos lá, como agir diante de uma crise financeira? Quando a gente fala de dinheiro na igreja, ouve falar que vai ter uma palestra sobre dinheiro na igreja, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Qual é a primeira coisa que você pensa? Quando fala que vai vir um pregador falar sobre dinheiro na igreja. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? O cara vai falar sobre dízimo, contribuição, e no final ele vai fazer aquele apelo, quem vai começando a trazer R$5. Agora os de 20, não, é o contrário, né? Começa com mais, né? Quem vai dar o carro, o terreno, a prótese, ou seja, é a sessão de depenamento, né? Para depenar o pessoal. A única coisa que a gente aprende sobre dinheiro quando chega na igreja, na maioria dos casos, é o quê? Quando você chegou na igreja, o que você aprendeu sobre dinheiro? Fala para mim, cidadão. É você mesmo, normalmente é quem olha para trás. Isso. Vai. Não, quando você chega na igreja, o que você aprende sobre dinheiro? Deixa o cara responder, vai. Quem respondeu? Fala. É trazer o dízimo. O que mais que a gente aprende? O que mais que a gente aprende? Não tem mais nada para responder, é só isso. A gente na igreja só aprende a dar dízimo e oferta. Você sabe por quê? Eu fiz 5 anos de curso teológico. Adivinha o que me ensinaram sobre dinheiro no seminário? Dízimo e oferta. E aí dá a impressão que tudo que a Bíblia fala sobre dinheiro é dízimo e oferta. Mas a Bíblia tem 2.350 versículos que falam sobre dinheiro e administração de finanças. Das 30 e poucas parábolas que Jesus contou, 18 eram sobre dinheiro ou administração financeira. Dos vários milagres que ele operou, alguns deles tinham a ver com dinheiro ou gestão financeira ou provisão de recursos. Multiplicação de pães e peixes, a moeda na boca do peixe. Agora, por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Será que é porque Deus está de olho na tua grana? Não. É porque em Mateus 6,24 está escrito assim: o que diz Mateus? Se não, agora o final do versículo é que é impressionante. Ninguém, ou não se pode, mamon. Outra tradução diz: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mamon era uma divindade pagã, que segundo a crença da mitologia romana, era o deus que promovia o dinheiro. Na mitologia grega, era a deusa Fortuna.
Então não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para servir ao Senhor, o dono do ouro e da prata, ou a um Deus pagão que supostamente é quem nos dá as coisas. O dinheiro, gente, é a coisa que mais ocupa o nosso pensamento. E eu vou dar uma ilustração simples. Qual é o nome da senhora? Isso é quem pergunta sempre. Nice, algum dia na vida, quanto tempo você tem de igreja? 44 anos. Alguma vez nesses 40 anos, você perdeu uma noite de sono pensando, meu Deus, o que será que o pastor vai pregar domingo à noite? Não. Mas algum dia você já teve uma noite preocupada sobre algum problema financeiro? Sim. Quantos são iguais a ela? A gente passa muito tempo pensando em dinheiro, pessoal. Lá em Pompeia tem 2 dias que é dia de pagamento, dia 5 e dia 20. O comércio passa o resto do mês parado. Dia 5, como dizem lá, é o fervo. É o pessoal pagando o que anotou, é o pessoal comprando, é a alegria do comércio. São os dias 5 e dia 20. Então a gente passa mais tempo pensando em dinheiro do que em qualquer outra coisa. É por isso que a Bíblia ensina tanto sobre dinheiro, porque o dinheiro, ele disputa o controle da nossa vida contra o Senhor Jesus. Por isso que diz lá, você não consegue servir a Deus ou ao dinheiro. Ou você se ocupa de um e desagrada o outro, ou desagrada o outro e se ocupa de um. Agora, quase todo mundo já passou na vida por uma crise financeira. E a gente pensa que os jovens não passam por crise financeira, criança não passa por crise financeira. Pergunta ao seu filho se ele já quis muito um dinheiro e não tinha porque você não deu. Eu fiquei hospedado na casa de um casal líder de educação de filhos aqui em Curitiba, e eles me deixaram dormir no quarto do filhinho deles. E o menino me cedeu o quarto com tanta alegria, o Pedro. E na hora de ir embora, eu resolvi deixar uma oferta para o Pedro, por ele ter me emprestado o quarto dele para dormir aquela noite. E eu botei R$ 20 no envelope e fiz uma dedicatória para ele. Eu estou contando essa história não por causa da minha oferta, mas porque vem depois. E aí de manhã, quando nós acordamos, tomamos café e tal, o Pedro entrou no quarto, achou o envelope e veio correndo para o pai dele. Pai, olha o que o pastor deixou para mim. Aí nós sentamos para tomar café, aí o pai dele achou que aquela era uma boa hora para dar um ensinamento para o filho. Disse assim, Pedro, lembra que semana passada você falou para mim que estava faltando tantos reais para você comprar aquele negócio que você queria comprar? Se lembra? E que você me pediu dinheiro, eu lembro, pai. O que eu falei para você? Eu falei, descansa, confia no Senhor, porque Ele vai te dar, se Ele achar que você precisa disso. Você está entendendo, meu filho? Por isso que Jesus falou, não ande ansioso. Uau! O Pedro tem 10 anos, gente. Mas ele já estava vivendo uma crise financeira. Por causa da ansiedade de comprar alguma coisa. Todo mundo já tem iPad, pai, mas eu não tenho. Eu preciso muito. Não tem esses negócios? Os filhos da gente fazem uma pressão para comprar um celular que manda mensagem, visita a internet, faz upload, frita bolinho, faz pedido no McDonald's. Eles querem um telefone que faça tudo. Eles vivem crise financeira. Agora, quando as pessoas estão em crise financeira, a maioria delas recorre a expedientes que não são recomendados nas Escrituras. Um dos últimos recursos que as pessoas procuram é buscar na palavra de Deus. No que diz respeito a dinheiro, tem pouca diferença entre cristão e não cristão. Na questão financeira, pouco importa se eu sou convertido ou não, a maioria das pessoas rezam pela mesma cartilha quando o assunto é dinheiro, justamente porque 95% das igrejas ou das escolas teológicas não possuem nenhum ensino específico sobre dinheiro, exceto dízimo e oferta. Então, quando você chega na igreja, qual é o primeiro texto bíblico que você aprende sobre dinheiro? Trazei. E se você não trouxer, a Bíblia chama você de... E ainda diz mais.
maldições virão sobre a sua vida. Aí você fica com medo, passa a ser dizimista, porque tem medo. Aí eu faço outra pergunta. Malaquias 3,10 diz que se você dá dízimo e oferta, o que Deus faz além de repreender o devorador? Abre a janela do céu. Olhando a vida financeira da crentaiada, parece que a janela está aberta, fechada ou está só uma fresta? Ah, tá sem janela, né? É igual presídio, só tem uma gradezinha assim. Quem me chamou? Ah, chamou o pastor, né? Mas a gente não para pensar nisso, a gente repete a promessa, mas a gente não analisa. A minha vida financeira é janela aberta, entreaberta ou fechada? Se eu dou dízimo, se eu dou oferta, e ainda assim a minha vida financeira não está fluindo de uma forma significativamente abençoada, tem alguma coisa errada. Ou a promessa é falsa, ou tem alguma coisa que eu ainda não aprendi. E é exatamente essa parte que talvez você não tenha aprendido, e longe de mim ser arrogante para dizer que ninguém aprendeu, mas se porventura tiver pelo menos uma pessoa que não tenha aprendido o restante, a gente vai compartilhar aqui, tá bom? O que é que todos aprendem sobre dinheiro? Dízimo e oferta. Agora, como é que a gente entra numa crise financeira? Exemplos bíblicos: catástrofes naturais, secas e enchentes. Por exemplo, na época de Noé, teve um dilúvio. Quem perdeu o que tinha? Quem? Todo mundo, inclusive Noé, ficou sem nada. Há poucos anos atrás, teve lá aquele dilúvio em Nova Friburgo. Lá existem cerca de 2.500 fábricas de lingerie. Mais de 500 delas simplesmente foram varridas. Desapareceram, as pessoas perderam tudo. Absolutamente tudo. Aqui no sul, Itajaí, né, quando teve aquela enchente, e outros lugares, quando tem uma catástrofe natural, as pessoas perdem tudo. Seca. Lá no Egito, na história de José, foram 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E quando veio a escassez, as pessoas perderam tudo, exceto uma pessoa. Quem? Faraó, por causa da bênção de Deus através de José. Mas quando tem seca, as pessoas perdem tudo. Ano passado, em março, eu fui para Garanhuns, sertão de Pernambuco, e eu tirei fotos que eu não publiquei porque não eram bonitas fotos. De vacas, de bois mortos, encostados na cerca das propriedades, porque eles andaram dentro da propriedade toda procurando água e pasto, não encontraram, e eles vinham até a cerca com o último esforço tentando fugir dali para ir para algum lugar que eles pudessem encontrar água ou alimento, e as fotos são simplesmente horríveis. Mas eu vi de perto aquela coisa feia de lá. Outra forma de entrar em crise financeira são ataques externos. O cerco inimigo, os saques, como o exemplo de Samaria sitiada e outros exemplos bíblicos. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a escassez era tão grande no Japão que o seu Sunji Nishimura, que é o fundador das indústrias jato, lá em Pompeia, ele mandou um saco de 60 quilos de açúcar para o Japão, e mais tarde ele veio saber, através das pessoas que contactaram, que eles dividiram um saco de 60 quilos de açúcar em pequenas porções para distribuir o máximo que eles podiam, para o máximo que eles podiam de pessoas. Na Alemanha, no pós-guerra, a escassez era tão grande, a inflação era tão alta, que, segundo está registrado na história, um pão, você precisava levar um saco de dinheiro para comprar um pão. E a gente não lembra mais disso, tem tão pouco tempo. Nós, no nosso país, tivemos inflação de 80% num mês. Na época do Sarney, Plano Cruzado, 1986, 42% num mês de inflação. Hoje, quando a gente bate 6% no ano, a gente diz, vai ruir a economia. Então, crise financeira acontece
também em caso de viuvez e orfandade, descontrole financeiro e desperdício, que é a maioria dos casos, e o resultado mais comum desse descontrole financeiro chama-se dívida. E aí eu quero mostrar para vocês um arquivinho meu aqui, chamado Os Monstrinhos da Crise. Eu, quando comecei a pesquisar sobre finanças, eu achei esses clipes que me foram muito úteis. Para ilustrar para as pessoas, feito por uma pessoa que não é cristã, mas veja só. Sua moeda, subo e desço sem parar. Eu sou os juros, ai de quem tem que pagar. Sou a inflação e queria apresentar outros amigos que adoram te ferrar. Sou a violência, tô espalhada por aí. Com desemprego, olha só como eu cresci. Ficamos fortes, graças à corrupção, à incompetência e à globalização. Sou inimigo do povo, inimigo de você. Sou um castigo terrível, não deixo você me esquecer. Eu sou antigo, cheguei antes de você nascer. Ouça o que eu digo, acabam comigo, ou acabo com você. Qual é a frase mais forte ali? Hã? Ou você acaba comigo, ou eu acabo com você. Foi um crente que fez isso aí? Mais uma mula falando. Na verdade, até com uma música popular aí, infantil, né? Isso eu tenho há mais de 10 anos, eu tenho esse clipezinho. Dívida. Quando a crise se apresenta, qual é a reação mais comum das pessoas? Qual é a tendência das pessoas e como é que elas enxergam a situação? Algumas sugestões. Quando a pessoa está em crise financeira, o que a maioria pensa? Eu preciso trabalhar mais, eu preciso arranjar outro emprego. Aí, se ele é crente, piedoso, eu preciso orar mais. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso vender, penhorar os objetos da casa. Eu preciso vender qualquer coisa. Aí a gente vai vender Natura, Avon, vai vender sei lá o quê, picolé na praia. Em 1986 eu fiquei desempregado, eu era bancário. Fiquei desempregado na época do Plano Cruzado. 35 mil bancários foram demitidos por causa do Plano Cruzado. Eu fui vender peixe na rua. Lá no Rio de Janeiro tem um lugar que é uma passagem chamada Parada Modelo, que é a caminho Guapimirim, Teresópolis. Então tinha um trevo, eu parava um carrinho que eu peguei emprestado e ficava na rua vendendo peixe para levar dinheiro para casa para sustentar a mulher e as 2 filhas, uma recém-nascida. A gente faz qualquer coisa na vida, se tem hombridade. Outros exemplos. O que as pessoas fazem? Sugestão. O que você já fez ou conhece alguém que já fez alguma coisa para tentar sair da crise financeira? Vendeu um rim? Antigamente as pessoas vendiam sangue, lembra disso? Tinha os bancos de sangue. Alguém lembra disso? Não é possível que ninguém lembre. Não lembram disso? Ô irmão, você não é desse tempo não? Que as pessoas vendiam sangue, iam no banco de sangue vender sangue? Jesus, eu estou tão velho assim. O que mais que as pessoas fazem para tentar sair da crise? Pedir empréstimo, era isso que eu estava esperando, irmão. Então vamos ver o que o empréstimo faz conosco. Mais um que eu descobri. Está precisando de dinheiro? Faltou aquela diferencinha no final do mês. Diferencinha?
Tá mais pra diferentona. Isso não é problema. Chegou a empresa de financiamento que vai mudar a sua vida. Sério? Seríssimo! A Individa não é professor particular de matemática, mas resolve todos os seus problemas. E se você não pagar, nós não vamos ficar te ligando, enchendo o seu saco. Nós resolvemos tudo com carinho. Chega aí, carinho. E aí, mano? Algum problema? Veja alguns depoimentos. Antes todo mundo me ligava falando que eu tava devendo e azucrinando minha vida. Agora isso não acontece mais. A Individa veio e tirou meu telefone. Mas tudo com carinho. Além de me dar uma força, a Individa me ensinou a não ligar para as coisas materiais. Porque um dia eu não paguei uma prestação e eles levaram minha TV, meu DVD, meu liquidificador. Ainda tem dúvidas? Dúvida nada. Eu tenho é dívida. Tô devendo 10 mil real na praça. Tô ferrado. Não, você não está ferrado. Não? Claro que não. Faça um empréstimo agora mesmo na Individa e pague essa dívida em 2.567 meses. Ah, legal. Onde eu assino? Aqui, ó. Pronto. E agora? Agora sim você está ferrado. Sem dinheiro no bolso, venha moço, pro fundo do poço, com a corda no pescoço. Individa, onde a sua dívida é pra toda a vida. Esse personagem Carinho foi inspirado num irmão aqui da igreja. Fica de pé, por favor. Vai, rapaz. Aê, Carinho. Crise financeira. Só mais um para ilustrar. Às vezes você me pergunta por que eu tô desempregado. Fico em casa sem fazer nada, com cheque especial estourado. Você pisa em mim toda hora, me cobra, me torra e se queixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe explicar. Eu sou brasileiro médio, honesto demais pra roubar. Eu sou um caso sem remédio, se a economia não mudar. Eu sou pobre sem padrinho, não pude estudar e sou feio. Pode me xingar um pouquinho, mas não põe a mãe no meio. Então tá, então tá, então tá, então tá, então tá. Quem está assistindo tudo? O filho. Então, gente, a Bíblia é cheia de experiências de crises financeiras. Muitas histórias de problemas financeiros, mas em cada uma delas, Deus aponta uma saída. Deus nunca deixa a gente desamparado, sem caminho, sem solução. Uma das histórias mais significativas é da viúva de um discípulo de Eliseu. Está em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Pega a sua Bíblia, abra e vamos ver o que esse texto vai nos ensinar de princípios para sair da crise financeira, princípios para gerir os nossos recursos financeiros e alguns passos práticos que a gente tem que dar na vida para poder ter uma vida financeira equilibrada. E enquanto a gente vai ensinando as coisas, eu vou contando também um pouquinho da minha experiência com a dona Norma. 2 Reis 4, de 1 a 7. Eu só lamento a Norma não estar aqui, porque a Norma não costuma pregar. Mas essa é a única mensagem que eu falo que a Norma prega junto comigo. Porque ela aproveita para detonar comigo, gente, nessa mensagem. Que ela conta a nossa história. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Se você tem papel, caneta, tem muita gente com prancheta, caneta, vá anotando algumas das coisas que estão aqui. Se depois você quiser a cópia, é só trazer um pendrive que eu copio, já copiei para o irmão ali, não tem problema, a palavra de Deus não é minha. Primeira coisa, se você está em crise financeira, é que você tem que procurar ajuda, mas não qualquer ajuda. A maioria de nós, quando está com problema financeiro, principalmente os homens, o que nós fazemos? Tem um livro popular: homens são ostras, mulheres pés de cabra. O que o homem faz? Fecha. Ele fica quieto. Porque ele acredita que ele vai dar conta. Ele vai conseguir resolver. E ele não compartilha, ele não fala, ele não explica. Nesse texto aqui, quando é que a mulher veio descobrir que tinha dívida? Quando o infeliz morreu. Eu sempre falo que tem mulher que tem que orar muito para o marido não morrer. Porque se ele morrer, ela está enrolada. O camarada trabalha, não tem previdência. O camarada trabalha, não tem seguro de vida. O camarada trabalha, não comprova o rendimento que tem. Se ele morrer, ela está perdida. Está desamparada. Procure qualquer ajuda, mas não qualquer ajuda. Número 1, ajuda tem que ter um vínculo espiritual. Quem ela procurou? Um profeta. A ajuda deve ter um vínculo familiar, mas ele não era apenas um profeta. Era um profeta que era o discipulador do marido dela. Nós vivemos num ambiente espiritual em que as pessoas procuram profetas, mas não procuram profetas que tenham um vínculo familiar. Eu ouvi falar que tem uma irmã que ora, não tem um pastor vindo aí que ele faz campanha, não tem um que tem na televisão que ele ora. Não basta ser um profeta, gente. Não basta ser um homem de Deus. Não basta ser alguém que leva Deus a sério. Tem que ser alguém que tenha vínculo com você. Porque se você quer ajuda de verdade, tem que ser de alguém que se importa com você. Tem que ser de alguém que chama você pelo nome. A maioria dos profetas ora por você e a única coisa que ele espera de você é que você deixe um envelope na saída. A ajuda deve ter um vínculo forte com Deus. Número 4, as mulheres podem ler para mim, por favor? O tipo de ajuda que você busca revela o teu nível de compromisso com a solução. Se você busca gente descomprometida, você não está tão comprometido. Os homens, número 5. Isso é muito importante para nós entendermos. Porque se eu procuro alguém que leva Deus a sério, alguém que me conhece, que se importa comigo, e eu tenho coragem de procurar essa pessoa e abrir o meu coração, eu estou mostrando que eu tenho problema, mas eu também tenho maturidade. A maioria de nós quer procurar alguém que não tem nenhum vínculo conosco, porque a gente não vai passar vergonha. É muito mais fácil contar para o desconhecido do que contar para alguém que sabe meu nome e meu endereço. É muito mais fácil eu, no ambiente de trabalho, contar para o meu amigo e dizer assim: rapaz, passando uns perrengues aí, rapaz, o negócio está feio. A gente fala para o colega de trabalho:
mas não tem coragem de chegar para uma pessoa conhecida e dizer: rapaz, estou passando uma crise, estou precisando de ajuda. Então, a qualidade da busca que a gente ajuda revela também o nosso nível de maturidade. Ela procurou a ajuda de um profeta, mas não qualquer profeta. Um profeta que sabia quem ela era, quem era o marido dela e quem eram os filhos dela. Segunda coisa que esse texto revela para mim e para você e que eu gosto demais. Na metade do versículo 1, ela diz assim: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao... A segunda coisa que eu aprendo aqui, querida, é que pôr a culpa em alguém não resolve nada. Dizer aquele meu marido, aquele miserável, gastador, toma tudo na cerveja, acaba com tudo no jogo e não sei o quê, não resolve. Não, a minha mulher não tem limite para gastar, aquilo é um poço sem fundo. Não resolve. Arranjar culpado não é solução. Não adianta ficar procurando culpado. Ela, quando procurou o profeta, ela tinha apenas uma coisa: a certeza de que o marido morreu e deixou com dívida. Nós não ouvimos da boca dessa mulher nenhuma queixa contra o seu marido. Alguém conseguiu encontrar alguma crítica dela ao marido aí? Ela não joga os filhos contra o pai. Está vendo? Seu pai fica andando atrás do pastor Anderson e largou a gente. Agora, o pastor Anderson está cuidando da casa dele. E quem é que vai cuidar da gente? Tem isso? Não tem, pastor? Ela não joga os filhos contra o pai nem contra o profeta. Ela podia dizer: agora quem vai sustentar a gente é Eliseu, meu marido ficou atrás dele. Ela não pôs o problema dela, não transformou o problema dela em raiz de amargura. Ela não procurou culpado, ela não desmereceu o marido, não jogou os filhos contra o pai e nem acusa o marido diante do profeta. Se nós queremos solução, queridos, a solução não passa por encontrar um culpado. Amém? Se nós temos crise financeira dentro do casamento, não é pondo a culpa na mulher ou pondo a culpa no marido que nós vamos resolver o problema. Se nós temos uma crise financeira e somos casados, a crise financeira é da família. E nós só vamos conseguir vitória se trabalharmos juntos. Foi assim que começou a minha história com a Norma. Eu e Norma viemos de duas famílias completamente diferentes. Ela adora contar essa parte, que ela detona comigo. Ela é filha de um pedreiro, seu Manel Giló, meu sogro, quase 90 anos agora. Ele ganhava por semana. Quando ele chegava no sábado com a férias da semana em casa, ele sentava à mesa com a dona Jura, minha sogra, tinha um caderno, ele chegava com dinheiro, vamos dizer, R$1.000. Primeira coisa que ele anotava era o quê? Depois de anotar quanto entrou? O dízimo. Aí já pegava os R$100 e pôr do lado. Agora vamos ver o que dá para fazer com 900. Separar o das compras. Aí separava das compras. Da luz, da água, disso, daquilo. E lá de poupança. E a Norma e as irmãs dela, a vida inteira, viram meu sogro e minha sogra fazer isso. A Norma é uma mulher super organizada, tranquila. Tudo dela é muito controladinho. Até alguém perguntou, por que não tem maquininha de cartão de crédito para vender aqui? A Norma não gosta. Porque ela é tão controlada, que ela diz que eu só tenho venda de livro se o dinheiro estiver na minha mão. Aí ela não gosta de vender no cartão de crédito e ficar com papelzinho e depois ficar esperando a Cielo fazer crédito. Ela diz: eu não preciso vender livro, eu não vivo de vender livro. Então assim, eu prefiro vender pouquinho livro para os irmãos. Ela é tranquilinha assim. Eu já vim de uma família diferente. Na minha família a crença era outra. Dinheiro foi feito... Ué, vocês conheciam minha família?
Família Barradas é famosa, é conhecida. Dinheiro foi feito para gastar. Se a gente tem hoje, para que vai preocupar? Com amanhã basta cada dia. Isso é mal. Eu nunca soube quanto meus avós ganhavam, quanto meu avô ganhava. Eu nunca soube quanto meu padrasto ganhava. Eu nunca soube a renda da nossa família, porque o dinheiro entrava por uma porta, saía pela outra. Hoje tem dinheiro, vamos sair, vamos parar no restaurante, mas e a conta? Amanhã, cada dia o seu problema. E gastava, comia, passeava. Aí eu comecei a trabalhar cedo, aprendi que dinheiro foi feito para gastar. O que eu fazia com o dinheiro que eu ganhava? Gastava. Sentava para fazer conta? Casei. Fui para dentro da casa. Agora eu era o chefe da casa. Qual o sistema que prevaleceu? O meu. Gastava dinheiro. Nunca tive problema para ganhar dinheiro. Nunca tive preguiça de trabalhar. Não tinha trabalho desonroso para mim. Não tinha trabalho que ofendia a minha vaidade. E nunca tive dificuldade para trabalhar nem para ganhar dinheiro. Uma fase da minha vida eu fiz concurso público, me tornei servidor público federal com um salário extraordinário. Na época que eu morava lá em Vila Velha, eu estou falando do final da década de 80, início de 90, eu ganhava um salário tão bom que dava para eu comprar um lote por mês, num bairro chamado Barra do Jucu, que hoje, tudo que eu ganho por ano não compra um lote. Eu podia ter ficado rico, mas o dinheiro foi feito para gastar. Eu não guardava dinheiro. E a Norma, vendo tudo, ficava calada. E aí começou o descontrole financeiro. E ela, muito trabalhadora, ela também foi servidora do Estado, pediu demissão depois para ir comigo para o Espírito Santo. Para me ajudar, ela vendia coisas. Ela faz artesanato, fazia artesanato, vendia artesanato, vendeu produto de beleza, tudo para tapar os buracos que eu deixava. E eu não conseguia botar minha vida em ordem. A gente já estava com 20 anos de casados nessa história, se arrastando, se arrastando. Contas atrasadas, escola atrasava. Eu era daquele tipo, descobria um santo para cobrir o outro. Eu era um procrastinador. Eu, às vezes, pagava contas em atraso por pura desorganização. Um dia ela estava tão cansada, a gente tinha um quartinho no apartamento que a gente morava que ela usava para costurar, fazer os artesanatos dela. Isso tudo em silêncio. Cada vez que ela chegava para mim e dizia assim, Dinati, tem que pagar isso. Você está dizendo que eu não vou pagar? Eu explodia para cima dela. Porque eu achava que ela estava me cobrando, me acusando, me condenando. Então ela não conseguia falar comigo dessas coisas. Um dia cansada, ela estava costurando nesse quartinho, ela falou com Deus assim, eu estou cansada de tapar os rombos e os buracos do Dinati. Senhor, faz alguma coisa para mudar o meu marido. E ela, crente bem tradicional de berço, que nunca tinha ouvido Deus falar com ela, ela disse que naquele dia ela ouviu Deus falar com ela. Assim, eu até quero, mas você não sai da frente. Você fica tentando consertar o que o seu marido faz. Se você sair, eu conserto ele. Ou você faz, ou eu faço. E ela disse o seguinte para Deus, se é assim, o barco vai afundar, mas eu não ponho um prego para tapar buraco. O barco afunda, mas eu não ponho mais um prego. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tenho um amigo, pastor Silas Vieira, um pastor batista, ele me escreveu um e-mail dizendo assim, Dinati, vai visitar aqui um amigo nosso, pastor Gilson Bifano, do Ministério Oikós, um homem muito piedoso. Ele e a mulher dele, Elizabeth, têm um ministério com família muito interessante. E aí eles têm revistas de escola dominical para casais, sobre casamento, muito bem trabalhado o material dele. Ele falou assim, eu queria que você conhecesse o Gilson Bifano. Aí eu falei, Silas, passa lá em casa às 5:30 da tarde para a gente tomar um café. Era meio de ano, inverno, sol baixa cedo.
Aí eu saí da igreja e fui para casa. Quando eu cheguei, que eu entrei em casa, aquela penumbra. Quando eu olhei em cima da arca com as velas acesas, eu falei assim, meu Deus, minha mulher desviou. O que foi, amor? Eu falei assim, desligaram a luz. E as visitas lá em casa. Sabe aquele gelo que dá que você assim, na espinha, assim? E o Gilson Bifano tentando amenizar a situação. Ele virou e falou assim, não tem problema não, irmão, a gente toma café à luz de vela. Eu morava no 9º andar do prédio, gente. Se não tivesse grade, acho que eu tinha me jogado de tanta vergonha. Eu vou dizer para vocês com toda honestidade, eu falo hoje jocosamente, mas não foi engraçado. Daquela visita, a única coisa que eu lembro do Gilson Bifano foi essa, a gente toma café à luz de vela. Eu não lembro de nada do que a gente conversou, e ele hoje é meu amigo, e a gente ainda ri muito dessa história. Mas quando ele e o Silas foram embora, eu fui para o meu quarto e chorei. E falei com Deus, ou o Senhor me muda, ou eu paro com tudo. Porque eu já era casado há 21 anos, eu não tinha R$1 guardado. Eu ganhei muito dinheiro e não adquiri nenhum patrimônio. Eu era pastor e sempre fui dizimista e ofertante. E ensinava as pessoas a serem dizimistas e ofertantes. Mas a janela do céu não estava aberta. O devorador não estava repreendido, porque eu fazia certo com 10% e bagunçava com 90%. O seu problema financeiro não é o que você faz com 10%. É o que você faz com os 90% que ficam na sua mão. Porque eles também são do Senhor. O nosso erro teológico é achar que o dízimo é do Senhor e 90% é nosso. 100% dele. 10% a gente traz para a casa dele. E 90% a gente administra para a glória dele ou para fracasso nosso. Eu demorei a entender isso. E naquele dia, chorando, eu falei com Deus exatamente isso. Ou o Senhor me muda, ou eu paro tudo. Eu estava disposto a abandonar ministério, eu estava disposto a largar tudo, pastor. Porque eu não ia mais dar mau testemunho para ninguém. Próximo. Avalie a sua real situação. A situação daquela mulher era grave. Os seus filhos seriam levados como penhor. Há pessoas que estão em crise financeira e não sabem o tamanho da sua crise. Há também quem prefere nem saber o tamanho da crise, não quer nem ver o tamanho do rombo. Eu não sabia quanto eu devia, eu não sabia a quem eu devia, eu era o zero e vezeiro do cheque pré-datado. Eu não tinha a mínima ideia do que eu devia na rua. Por puro descontrole financeiro, por pura incompetência e burrice de não usar o recurso que Deus colocou na minha vida dentro de casa, que era uma mulher que foi educada a gerir dinheiro, que podia estar me ajudando, porque Deus colocou-a para ser a minha ajudadora. Mas eu achei que dava conta. Encarar a crise é encarar a verdade. E segundo João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade. Enquanto você não souber a verdade sobre a sua vida financeira, você nunca vai ser liberto. Você vai de campanha em campanha, você vai de seminário de finança em seminário de finança, você faz promessa, você faz alvo, você dá oferta, você manda para o RR, você manda para o Silas, você manda para o Valdomiro, você manda para qualquer um e não resolve, porque o seu problema não é o que você dá, o seu problema é como você administra. E aí você dá na expectativa de que Deus olhe e diga, meu filho é tão bonzinho, eu vou dar mais dinheiro para ele. Deus não é irresponsável. Botar mais dinheiro na mão de quem não sabe usar é jogar dinheiro fora. Eu tenho conversado com alguns jovens sobre inglês, e eu não fico falando inglês porque eu sou arrogante.
é porque eu ensinei para eles que um dia um americano falou para mim, o Paul Celeste, ele perguntou para mim lá no início da década de 90, você fala muito ou pouco inglês? Eu falei, eu falo pouco. Ele falou assim, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Se você usar todo o inglês que você sabe, o Senhor vai te dar mais. Mas se você não usar, até o que você tem será perdido. E é verdade, eu encontro gente que estudou 3, 4, 5 anos de inglês que não sai do The Books on the Table. Porque foi infiel. Simplesmente não usou o que aprendeu. Até o que aprendeu lhe foi tirado. Então eu tenho falado isso com esse jovem, a gente começa a brincar em inglês e falando inglês, e eu aprendi uma coisa, que se você não encarar a verdade, e não buscar ajuda, e não avaliar a sua real situação, você nunca vai ter libertação. Você precisa saber o seu potencial para sair da crise, porque o profeta perguntou para ela, o que é que você tem em casa? Qual é o seu potencial para sair da crise? Quando eu comecei a lidar com essa questão de forma séria, lembra que eu falei que fui para Pompeia, li o livro Seu Dinheiro, comecei a fazer o curso Crown, montei um grupo na minha casa. Nesse grupo estava esse meu tesoureiro, meu concunhado, que também era obreiro comigo na igreja. E aí eu resolvi baixar a guarda e dizer, preciso de ajuda. A primeira coisa que eu tive que fazer foi sentar e colocar no papel. Pegar os meus talões de cheque e caçar nos canhotinhos aqueles que ainda não haviam sido compensados. Aqueles que estavam na rua. E comecei a anotar, e quanto mais eu anotava, mais desesperado eu ficava. Comecei a verificar as contas que eu vinha procrastinando ao longo do tempo. E quando eu fiz a minha conta, eu descobri que eu ia levar 2 anos usando meu salário para pagar o que eu devia. Preciso dizer aos irmãos que a minha dívida não era tão absurda, porque era dívida só doméstica. Eu não era empresário, eu não tinha investimento, mas 2 anos usando o salário para pagar a dívida é muito tempo. É muito tempo. Essa era a minha real situação. Eu estava encrencado. Próximo. Esse texto mostra para a gente que você pode estar em crise, só não pode ser mau caráter. Porque quando ela respondeu que tinha um pouco de azeite, o profeta deu uma instrução para ela. Mandou ela fazer o quê? Pegar vasilha emprestado com o vizinho. Ele não mandou ela pegar azeite com o vizinho. Mandou pegar vasilha com o vizinho. A gente tem mania de contar com problema de pedir dinheiro emprestado. E quando você está endividado, pega dinheiro emprestado, o que você fez? Aumentou a dívida. É só isso que você acabou de fazer. Quando ele mandou ela pegar vasilha, a primeira coisa que estava sendo testada era o relacionamento dela. Você pode estar em crise, você só não pode ser mau caráter. E isso foi testado quando ela pediu vasilha. Os vizinhos emprestaram vasilha. Os vizinhos socorreram porque ela precisava da ajuda deles. Agora, número 3, os homens leiam para mim. Não é verdade? Se você está com problema e vai pedir ajuda a alguém, a pessoa talvez vai dizer, fica jogando dinheiro fora, fica aí como bom vivan, agora eu tenho que ajudar? Eu fui falar disso aqui em Nova York, eu fui pregar nos Estados Unidos numa igreja, eu fui falar disso aqui. Eu não sei o que aconteceu, nunca mais me convidaram para voltar naquela igreja, eu não sei. Mas eu fui no meio do ano, e lá são as férias de verão, começam em junho. E aí o povo endoida, que eles querem ir para a praia, alugam um chalé, alugam cabana na montanha. É uma loucura, pastor. E eu cheguei lá nesse auge, aquela fervura do pessoal querendo sair de férias, tal, viajar, ir para a praia. E aí eu falei uma coisa naquele dia. Quem tem dívida não tem direito a viajar de férias. Vocês estão rindo deles ou de nós mesmos? Quem tem dívida não tem direito a trocar de carro. Porque você está trocando de carro com dinheiro dos outros. Quem tem dívida não tem direito de trocar aparelho celular. Porque a pessoa está endividada, mas está com um aparelho legal. Como é o nome dele? Um aparelho legal. Um iPhone
Aquele legal da Samsung, como é que é? Qual? Galaxy. Chique, né? Quem tem dívida não tem direito a essas coisas, gente. Quem tem dívida não tem direito a TV a cabo. Quem tem dívida não tem direito à internet super rápida. Quem tem dívida não tem direito a Sky. Quem tem dívida não tem direito a restaurante. Porque tudo isso você está fazendo com dinheiro dos outros. Quando você está em crise, você vai descobrir o que as pessoas pensam de você. Pastor, pelo amor de Deus, não deixa acontecer aqui o que aconteceu em Nova York, não. Eu estou falando isso, mas deixa eu voltar, tá bom? Para falar para as crianças, não sei. As irmãs, o último. Na crise. Por que eu botei essa frase? Porque quando você está em crise, ainda tem um miserável que ainda quer furar teu olho. Tem ou não tem? Não, eu te ajudo, mas... Olha, alguém ainda quer tirar vantagem de quem já está ferrado, gente. Sempre tem um miserável. É o agiota. É aquela pessoa que pede dinheiro emprestado, que você pega o dinheiro emprestado e ele diz, tudo bem, mas você me dá isso, você me dá aquilo outro. Ainda quer tirar vantagem de você. Você está vendendo o teu carro para pagar a dívida, o teu carro vale 30 mil, ele sabe que você está endividado, só dou 20. Quer ferrar você. É na crise que você descobre quem são os teus aliados e quem são os teus abusados, os abusados. Quando eu comecei a buscar ajuda para resolver minha crise financeira, o meu concunhado e esse meu tesoureiro falaram, Dinarte, a gente vai andar com você e vai ajudar você a resolver esse problema. Teve lugar que eu cheguei que eu tinha dívida, irmão. Eu chegava para a pessoa, rapaz, eu estou te devendo esse dinheiro, você está com um cheque meu aí, eu estou querendo resolver esse negócio. A pessoa dizia, pô, Dinarte, você já devia ter me procurado há tanto tempo. Eu ficava pensando, por que o Dinarte não me procura? Rapaz, a gente já podia ter resolvido isso há tanto tempo. Aí eu chorava, cara. Sabe por que eu não procurava? Porque eu tinha vergonha. Eu não queria ser humilhado. Mas nessa hora eu descobri que tinha tanta gente que queria me ajudar. Teve gente que virou para mim, irmão, e falou assim, ô Dinarte, eu sei que você não está bem. Me diz como é que você pode pagar. Eu dizia, rapaz, não está bonito não, mas eu posso pagar assim, assim, assim. Não, cara, tá bom assim para você? Eu falei, tá. Então tá resolvido. E aí eu pagava. Mas teve gente que eu devia, que quando eu ia lá procurar, não tem negócio. Ou é isso, ou nada. Teve gente que meteu juros abusivos, eu tive que ir no Procon. Teve gente que não quis negociar, eu tive que pedir o meu concunhado e o meu tesoureiro para irem lá, porque a pessoa não queria ver nem a minha cara, e ela estava certa, e eu errado, e eu tinha que me sujeitar a isso. E eles foram lá e diziam, o Dinarte está querendo resolver, rapaz, se você ficar assim, não vai dar certo, rapaz. Acerta aí, amolece aí, negocia aqui, o cara está apertado, ele quer pagar. Problema dele! E era mesmo, o problema era mesmo. Sabe por quê, queridos? Satanás não quer que você se livre da dívida, porque enquanto você estiver endividado, você está servindo a mamão. Uma das coisas que mais me doeu quando eu descobri a minha escravidão da dívida é que dinheiro que Deus me dava, porque Ele é o meu provedor, para eu viver bem e para investir no reino dele, eu estava gastando de multa e juros. E eu descobri que o reino de Deus é sustentado por dízimos e ofertas, e o reino de Satanás é sustentado por multa e juro. É uma maneira de drenar os teus recursos para o teu recurso não servir para a glória de Deus. Naquele dia em diante eu falei, eu nunca mais vou fazer dívida. Eu nunca mais vou deixar que dinheiro que Deus me deu vá para pagar juro para sustentar a obra de Satanás. E sabe qual foi a coisa mais bacana?
De tanto procurar ajuda, eu encontrei quem queria me ajudar. Crise financeira é um assunto de família. O profeta vira para ela e fala assim: entra na tua casa, tu e teus filhos, e fecha a porta atrás de vocês. Se você tem dívida, senta com a mulher e com os filhos e abre o jogo. Se você, mulher, tem dívida que o teu marido não sabe, porque tem isso também. Tem mulher que visita a carteira do marido no meio da madrugada, não é para orar, abençoar, é para saquear. Coisa do cão. Fecha a porta e vamos resolver, porque esse é um problema de família. Eu tive que sentar com a Norma, com as nossas 2 filhas e contar tudo, absolutamente tudo. E pedir perdão para as minhas filhas e dizer: vocês estão pagando o preço da inconsequência do pai de vocês. Elas passaram muita vergonha por minha causa. Eu disse: mas sem vocês eu não consigo resolver. A gente que ia na pizzaria de vez em quando, parou de ir. Porque que tem dívida, não pode ir para a pizzaria. Paramos de ir. A minha filha mais velha, sempre mais questionadora: papai, quer dizer que agora o senhor faz as besteiras, a gente vai ter que pagar. Papai fez a besteira, mas nós vamos sair junto dela, minha filha. E eu não vou conseguir sair sem a sua ajuda. Aí o que eu fazia? Domingo, acabava o culto, o povo ia para a pizzaria. Para onde eu ia? Para casa. Eu já tinha ido no supermercado comprar aquele discão. Pegava o extrato de tomate, comprava a ponta do queijo, espalhava em cima, ligava o fornão e vup lá dentro. Nessas horas eu lembrava que quando eu casei com a Norma, a gente morava num quartinho de telha de amianto, sem banheiro, sem cozinha. Quando a gente acabou de arrumar o quarto, nós botamos uma colcha em cima da cama, forramos tudo, sentamos eu, ela e a avó dela. Pegamos o inário da nossa igreja e cantamos um hino: bem pouco importa eu habitar, em alto monte ou à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é sempre céu com Cristo em mim. Nessas horas eu lembrava que a gente tinha confiado que Deus ia cuidar da gente. Passei muita vergonha, mas foi dentro de casa, com a minha mulher e com as minhas filhas, que a gente viu Deus fazer milagre diante dos nossos olhos. É na hora da crise que a gente descobre que a família tem que se unir para sair dela. Porque o problema não é do marido gastador, não é da mulher compulsiva, nem dos filhos consumistas. Próximo. Para sair da crise é necessário crer no agir sobrenatural de Deus. O profeta falou para ela: o que você tem, eu tenho um pouco de azeite. Pega a vasilha com os teus vizinhos e despeja o azeite dentro dela. Tem coisa que Deus pede para nós, queridos, que é humanamente impossível. Aquela mulher se tranca com os filhinhos dela e, por simples obediência, ela pega a sua botijinha de azeite e fala para o filho: traz um vaso para a mamãe. E o moleque coloca e ela começa. Enchia o primeiro. Ela dizia: traz outro para a mamãe. E olhava dentro. O azeite ainda estava do mesmo jeito. Traz outro para a mamãe. E ela falou: traz outro. Não tem mais, mãe. O azeite parou. Às vezes, queridos, nós precisamos tomar decisões e atitudes que não têm nenhuma razão de ser, que contrariam o nosso intelecto, mas que manifestam que na hora da crise nós sabemos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que Ele não falha, que Ele cumpre as promessas que Ele faz. Sabe por que isso tem que ser resolvido em família? Porque às vezes a gente faz besteira sozinho.
Mas para ver a solução, a gente tem que deixar Deus fazer diante dos olhos da nossa família. Porque a família é envergonhada pelo que a gente faz sozinho, mas Deus vai ser glorificado pelo que Ele faz na frente de toda a nossa família. Próximo. Retorne à sua fonte de conselho. Pensa a casa dessa mulher, gente. Não devia estar uma bagunça só? Era vaso cheio de azeite para tudo quanto era lado? Devia estar uma coisa. Ela olhou e falou assim, nossa, molhei tudo aqui também, né? Me dei bem, agora eu tenho azeite para caramba, eu já sei. Azeite vale dinheiro. Dinheiro paga dívida. Ela podia usar a inteligência dela e ir embora. Mas o que ela fez? Voltou à fonte de conselho. Qual é o seu nome, irmão? Marcos. Marcos, eu vou te dizer uma coisa. Se todo mundo que entrou ou que vai entrar ainda nessa igreja, arrebentado, destruído, com casamento ruim, com problema com filho, com vida financeira ruim, com doença, que Deus curar, libertar, salvar, restaurar, ficar aqui, esse lugar não dá nem para as crianças. Mas você sabe qual é o problema? É que as pessoas vêm quando estão mal, e quando a botija tem um pouquinho de azeite, elas dão linha. Como diz o carioca, né? Elas vão embora. Elas não voltam. As pessoas só querem ver a botija cheia de azeite. Graças a Deus pela sua vida, viu, querido? Que o Márcio apresentou aqui. Porque você veio, Deus abençoou você, seu casamento, seu filho, e você ficou. Porque as pessoas vêm e não ficam. As pessoas não aprendem a voltar ao lugar onde elas foram curadas, libertas, restauradas, salvas. Essa mulher, quando ela teve um milagre feito, ela descobriu que milagre não é tudo na vida da gente. Milagre não é tudo que você precisa. Milagre não é tudo que o teu casamento precisa. Milagre não é tudo que as tuas finanças precisam. Milagre não é tudo que os teus filhos precisam. Milagre não é tudo que a tua saúde precisa. O que você precisa é voltar à fonte do teu milagre, que é o Senhor. É isso que a gente precisa aprender com essa mulher. E ela voltou para o profeta e disse, profeta, a minha botijinha de azeite virou agora um chão repleto de botija de azeite. O que é que eu faço? O profeta deu um conselho simples, trabalha. Quer sair da crise financeira? Trabalha. Trabalha. Quer sair da crise financeira? Acorda mais cedo. Quer sair da crise financeira? Põe a cara na reta. Quer sair da crise financeira? Encara as pessoas. Quer sair da crise financeira? Faz o que você nunca fez antes. Quer sair da crise financeira? Confia que o que Deus fez, Ele vai continuar fazendo. Mas que você tem que fazer a tua parte. Que você tem que se expor. O profeta diz assim, nunca se viu desde a antiguidade um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. Seja cooperador de Deus, trabalhe também. Essa mulher agora vai para a praça e começa a vender azeite. Para quem? Para quem emprestou vasilha para ela. Onde você arrumou esse azeite? O que vocês acham que ela fez quando as pessoas perguntaram para ela? E certamente perguntaram. Testemunhou. Ah, vocês não sabem o que aconteceu. Meus filhos estavam para ser levados como escravos. Eu estava desesperada porque o meu marido me deixou endividada. Mas eu não pus a culpa no meu marido. Eu não fiquei buscando culpado. Eu busquei a Deus. Eu busquei conselho, eu pedi ajuda. Vocês que são meus vizinhos, vocês foram resposta de Deus para mim. E lá dentro da minha casa, com aquela minha botijazinha, eu vi Deus fazer um milagre diante dos meus olhos. Esse azeite aqui é o sinal visível de que Deus operou um milagre na minha vida. Faça do seu trabalho uma oportunidade para dar testemunho do que Deus está fazendo na tua vida. Não faça do teu trabalho apenas uma coisa para ganhar dinheiro.
mas uma oportunidade de dizer para as pessoas quem é o teu provedor. 2002 eu comecei esse processo. Quando chegou 31 de dezembro daquele mesmo ano, lembra que eu falei que nas minhas contas eu ia levar 2 anos pagando dívida? Quando chegou em 31 de dezembro daquele ano, eu subi no púlpito da minha igreja com nada consta. SPC Serasa e um bolo de cheque assim que está guardado na minha casa até hoje. Eu não devia mais nada a ninguém. Pela primeira vez na minha vida, eu podia dizer que eu tinha um só Senhor. Daquele dia em diante, eu não sei mais o que é pagar conta atrasada. Quem é comerciante pode pegar meu CPF e fazer pesquisa do meu cadastro. Eu não devo mais nada a ninguém. Eu que nunca tinha guardado 1 centavo na minha vida de devedor, passei a ser poupador. E comecei a guardar dinheiro, Márcia. Todo mês eu guardava o mesmo salário, gente. O mesmo salário. Mamon não estava mais levando juros e multa. Eu agora tinha dinheiro para guardar. Quando nós fizemos 25 anos de casados, nós fizemos o culto de ação de graças. Acabou o culto, todo mundo, vamos embora para casa, vamos embora para casa, vamos embora para casa. Eu falei assim, com as minhas filhas, deixa o papai e a mamãe no aeroporto, porque nós vamos dar beijo na boca lá em Maceió. Eu tinha guardado dinheiro escondido dela. E paguei o hotel, comprei as passagens de avião, e ela não sabia. A gente estava com as malas, porque o nosso culto de ação de graça foi no Rio de Janeiro, na igreja onde a gente casou. Com a mala que a gente estava, fomos para Maceió. Foi o beijo na boca mais gostoso que eu já dei na vida. Sabe por quê, irmão? Porque foi à vista. Tem gente que dá beijo na boca e depois vem o gosto amargo da fatura. E todo mês ele lembra quando chega a fatura. Beijo amargo, esse é o cara. Eu estou vivendo um momento tão bonito na minha vida. Sexta-feira eu estava orando com a Norma, com a minha filha. E eu não conseguia falar com Deus, eu só agradecia. E só chorava. Já deu para ver que eu sou durão, né, cara? Eu sou durão. Eu pensava, como é que as minhas filhas vão fazer faculdade com um pai que paga tudo atrasado? Minha filha fez o curso de Direito, nós pagamos a faculdade particular. Nunca atrasamos um mês. A minha filha fez a faculdade dela, a outra, Helena. Não pagamos atrasado nem um mês. Ela fez pós-graduação, nós ajudamos ela. A maior parte ela pagou sozinha. Chegou a época da minha filha casar, eu falei assim, agora, Senhor, como é que vai ser? Nós casamos a nossa filha no dia 8 de julho de 2011. Naquele dia, nós não tínhamos mais R$1 para pagar do casamento dela. Já estava tudo pago. E de lambuja, era o meu aniversário de 50 anos. Eu pensei, a maioria dos meus amigos e dos parentes estão todos em Pompeia para o casamento da Helena. Eu falei com ela, Helena, você se importa se o papai fizer o almoço de aniversário dele no dia seguinte do seu casamento? Ela falou assim, claro que não, pai. Papai não vai concorrer com a sua festa, a gente está pagando a sua festa. Depois que acabar do seu casamento, papai vai planejar o almoço dele. Tá bom, pai. Eu reuni 120 amigos e parentes e comemoramos com uma bela muqueca capixaba o meu aniversário de 50 anos, sem dever nada a ninguém. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Quando essa mulher pagou toda a dívida, quando ela teve todo o azeite multiplicado, que ela perguntou para o profeta, o que eu faço? Ele disse, pague toda a sua dívida. Princípio que ele ensinou para ela, livre-se da sua dívida o mais rápido possível. Comece pagando as menores, porque você começa a capitalizar para pagar as maiores e se livra de credores. Foi assim que eu fiz, fui pagando as menores para ter poder de capitalizar, para negociar com os maiores. A bênção de Deus quando vem é para você ser livre.
Não pense no futuro antes de consertar o presente. Não mude seu estilo de vida antes de ser financeiramente livre. Tem gente que quando vê o azeite multiplicando já quer trocar de carro. Não, o senhor está abençoando, trocamos de carro, né? O senhor está abençoando, vamos fazer um cruzeiro. Não pagou nem os reais que deve, quer fazer cruzeiro. Não pense em mudar o estilo de vida enquanto não for financeiramente livre. O que acontece é que o resultado final é que depois que você paga a sua dívida é que vem a alegria. Paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto. Mas esse vive não é sobreviver. Jesus falou, eu vim para que tenham e a tenham em... Aquela fartura do azeite para pagar a dívida não precisa acabar quando você paga a dívida. É para você viver com liberdade e desfrutar do que Deus lhe deu. Deus quer que a gente viva bem. Agora você vai, não peques, porque eu me livrei da dívida e nunca mais fiz dívida. Eu agora sou livre. Sou livre. A gente guarda dinheiro. Às vezes Deus pede para a gente ajudar alguém. A gente tem liberdade para ajudar. Teve um casalzinho lá de Pompeia, eles casaram, pobrezinho de Maré Desci, não tiveram lua de mel. Nós fomos viajar de férias, Deus falou comigo, leva ele junto. Pegamos o casal e falou, quer ir com a gente? Mas pastor, vamos ter a lua de mel. Eles foram para Rio, Minas, Espírito Santo e Bahia com a gente. Agora eles estão melhorzinho de vida. Foram fazer um cruzeirinho agora, Buenos Aires, Uruguai, Chile. Aí eu falei assim, quem diria, hein, de Conceição da Barra para Conceição da Barra é o hotel que a gente ficou lá no Espírito Santo. Quando a gente é livre financeiramente, Deus quer que a gente abra o nosso coração para abençoar as pessoas. Para a gente viver bem e socorrer os outros também. Sabe o que eu quero pedir que você faça agora? Junte em 4. E você só vai fazer uma coisa. Se você tem dificuldade na área financeira, diga assim, vocês podem orar por mim? Não precisa falar nada. Vocês podem orar por mim? Se você precisa, você pode não ter dívida, mas se você está precisando de sabedoria para administrar dinheiro, diz assim, pode orar por mim para Deus me dar sabedoria? Vamos fazer isso rapidamente, porque a nossa hora está bem avançada. Mas sente aí no seu cantinho, só um pedido, por favor, oração bem suave, para que ninguém seja interrompido. Ok? Abençoe o seu irmão, mas ouça ele dizendo se ele precisa de ajuda. Tá bom? Vamos manter o silêncio e vamos deixar Deus fazer um milagre aí no seu grupo pequeno. Queridos, eu quero convidá-los para a gente orar agora junto. E se você está debaixo de uma pressão financeira muito grande, vocês já oraram em grupo pequeno, mas eu queria convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar junto com você, para você receber a cobertura, a bênção da sua igreja. Se você está passando por pressão financeira, pode não ser dívida, mas pressão, necessidades, demanda, coisas que você precisa desenrolar na sua vida financeira e que não está desenrolando. Os investimentos que não estão dando retorno. A vida profissional que não deslancha. Eu sei que esse é o tipo de apelo fácil de fazer, porque nós vivemos num tipo de cultura de crise financeira. Todo mundo é incentivado a fazer dívida, todo mundo é incentivado a gastar mais. Mas eu quero incentivar você a guardar dinheiro. Porque o segredo da prosperidade de Faraó não foram os 7 anos de vacas gordas. Foi o que ele guardou no tempo das vacas gordas. A prosperidade dele não foi o que ele ganhou, mas o que ele guardou. Porque é no tempo da crise que o que você guardou faz a tua semente prosperar. E porque nós estamos em igreja, num lugar confiável, entre irmãos, esse é um bom lugar para você pedir ajuda. Esse é um bom lugar para você dizer que as coisas não vão bem e que você precisa de auxílio.
Uma das coisas que a minha mulher nunca fez, ela nunca me acusou. Mas ela falou, nós vamos sair dessa juntos. E se você está aqui, marido e mulher, antes da gente orar, eu quero que vocês olhem um para o outro. E o marido diga para a mulher, nós vamos sair dessa juntos. Nós vamos ter vitória juntos. Mas é olhando, por favor. Não é de ladinho. Nós vamos sair dessa juntos. E a mulher diga para o seu marido, pode contar comigo. Esse é o poder do casamento, gente. Esse é o poder do casamento. Satanás quer separar a gente na hora da dívida, na hora da crise financeira, na hora da pressão. Mas essa é a hora da gente grudar junto e dizer, nós vamos prevalecer, porque é isso que a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque se alguém vier contra eles, os dois lhe resistirão. É assim que a gente tem vitória, irmão. É assim. Hoje eu vou falar para vocês, que alegria, que alegria. Eu estou fazendo de tudo para fazer a minha mulher ter um tempo bom na vida dela. Ela ralou demais, trabalhou demais. Ela foi babá, ela foi empregada doméstica. Ela fez de tudo desde menina para ganhar o dinheirinho dela. Hoje eu olho para minha mulher e vejo o quanto ela se sacrificou pela nossa família. Hoje o meu principal papel é dar descanso para a alma da minha mulher, para o coração dela, para que ela se sinta bem. Nós estamos ficando velhinhos, pastor. Né? 51 anos não, eu não estou velho, eu estou dizendo, nós estamos ficando. Um dia a velhice vai chegar. Eu quero que a minha mulher não tenha sobressaltos no futuro. Eu posso morrer hoje, mas eu sei que a minha mulher não vai precisar correr atrás do profeta porque está endividada. Não precisa correr atrás do profeta. Ela pode ir lá pedir ajuda para fazer o enterro, carregar o cadáver que é pesado, mas ela não vai estar com dívida. Tá certo, queridos? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã tão preciosa, tão especial. Muito obrigado porque nós viemos aqui nessa manhã para ouvir o conselho do Senhor. Para ver na história dessa mulher que o Senhor tem plano de livramento para qualquer pessoa em qualquer situação. E ela não é a única nas Escrituras. Há tantas pessoas que em momento de crise e de escassez viram a tua mão agir poderosamente em favor delas. E aqui estamos nós, os teus filhos, a tua igreja, pedindo a mesma graça sobre nós. Quando o assunto é dinheiro, eu sei que todo mundo gosta de contribuir, de ofertar, de dizimar, mas às vezes a gente não faz mais porque a crise nos sufoca. E eu sei que quando o povo tem liberdade, a igreja tem fartura. Por isso que eu estou te pedindo, não é que o Senhor dê mais dinheiro para esse povo, mas é que o Senhor dê liberdade para eles. Que o Senhor os ajude a se libertar das dívidas, que o Senhor os ajude a ter uma gestão financeira mais eficaz, segundo os princípios da tua palavra, porque eles vão ter fartura em casa, e o povo que tem liberdade, que tem fartura, é generoso. Por isso eu quero pedir que tu ajudes esse homem e essa mulher que está sozinha, ou esse homem que está sozinho, para que eles recebam a sabedoria do alto. A tua palavra diz em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Concede a tua sabedoria. E aonde tiver o dedo do inimigo pressionando, acusando, maltratando, nós repreendemos qualquer demônio de acusação, qualquer perturbação, a insônia, a agonia do sono, a contenda dentro de casa, o silêncio daqueles que não conseguem mais conversar sobre essas coisas. Que o Senhor traga libertação para dentro do lar dos teus filhos e que eles tenham paz para poder receber direção e para poderem trabalhar juntos, visando ouvir um dia da tua voz, aquilo que o profeta falou para aquela viúva: vivam do resto. O dia em que eles poderão dizer: temos um só Senhor na nossa vida financeira.
eu quero abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Gente, obrigado pela generosidade de vocês de estarem aqui até essa hora. Valeu demais, muito obrigado. À noite a gente está junto.